Hi everybody, today's Wednesday. Oi, pessoal. Hoje é quarta-feira, 4 de fevereiro de 2026, e nosso querido amigo, nosso irmão Scott Ritter, está aqui conosco. Bem-vindo de volta, Scott. Obrigado por me receber. Por favor, inscrevam-se e cliquem no botão de curtir para nos ajudar a alcançar mais pessoas. Deixe-me começar, Scott, com os comentários mais recentes de Marco Rubio, o secretário de Estado dos Estados Unidos. Ele diz: "Não faremos nenhum acordo nuclear com o Irã que não inclua a limitação do alcance de seus mísseis balísticos, para que eles não possam mais ameaçar Israel." Eu não sei como podemos considerar essas políticas de Marco Rubio, porque ele falava da mesma forma quando se tratava do conflito na Ucrânia. Ele sempre foi o ruído de fundo. Sabe, as negociações estão tentando fazer algo, iniciar conversas entre o Irã e os Estados Unidos. Mas quando você vê o secretário de Estado falando desse jeito, ele basicamente bloqueia tudo antes mesmo de começar. Sim, sim. O Irã existe hoje. A República Islâmica sobrevive hoje por causa de seu programa de mísseis balísticos, e especificamente porque esse programa pode alcançar Israel. Então o que Marco Rubio está dizendo é: cometa suicídio. Nossas condições são: você comete suicídio, porque sabemos, com 100% de certeza, que se o Irã realmente limitasse o alcance de seus mísseis de modo que não pudessem atingir Israel, Israel destruiria o Irã sem medo de retaliação. Então é algo inviável. É estupidez. Sabe, eu não estou em posição de aconselhar o governo iraniano sobre nada, nem o faria. Não sou um agente do Irã. Mas quando você olha para o que está acontecendo aqui nos Estados Unidos, alguém precisa lembrar o Marco Rubio de que o chefe dele quis bombardear o Irã, reunindo a maior armada do mundo, coisa grande, realmente grande, e depois não o fez. Por que, Marco? Você é o assessor de segurança nacional, então pode se envolver na política interna, Marco Rubio. Você não é apenas o secretário de Estado. E você sabe por quê? Porque os Estados Unidos não conseguem desferir o golpe final contra o Irã, enquanto o Irã talvez pudesse desferir um golpe final contra Israel e causar danos significativos aos Estados Unidos. Portanto, são os Estados Unidos que estão buscando essas negociações. O Irã não está rastejando até a América. Agora, acredito que os iranianos são inteligentes o suficiente para saber que é preciso deixar a janela aberta. Mas Rubio acabou de fechar a janela, acabou de fechar a porta. Não há espaço aqui. Marco Rubio não toma as decisões em Washington. Esta é uma sequência de eventos movida por interesses políticos, provocada não pelo que está acontecendo na região, mas pelo que está acontecendo em casa. Veja, este presidente corre o risco de encerrar seu mandato antes do tempo. Haverá eleições de meio de mandato em novembro, e há uma boa chance disso acontecer, por causa da estupidez de suas políticas em relação, você sabe, aos imigrantes ilegais. Ele foi eleito, em grande parte, com base nessa política. E as pessoas não são contra deportar imigrantes ilegais, especialmente aqueles com ficha criminal. Isso é algo positivo. Mas invadir cidades americanas por motivos que não sejam deportação, usar o DHS como um exército de ocupação para intimidar cidades com tendência democrata, violar direitos constitucionais americanos por causa de cotas criadas para inflar artificialmente os números de deportação, isso gera uma reação. E os Estados Unidos simplesmente não estão mais tolerando isso. E assim, Trump foi avisado: você vai perder as eleições de meio de mandato, vai perder a Câmara. E quando perder a Câmara, será alvo de impeachment todos os dias da semana pelo resto do seu mandato. Esse é o fim da sua presidência. Agora imagine pegar esse sentimento, com o qual ele está lutando para lidar neste momento, e tentar suavizar suas políticas, dar uma nova aparência, um novo tom a elas. Junte isso ao homem que disse: eu não sou um presidente de guerra, sou um presidente da paz. Quero me afastar, quero desvincular os Estados Unidos da armadilha do Oriente Médio, onde ficamos presos em conflitos que duram gerações, custam trilhões de dólares e não resultam em nada além de americanos mortos.
Ele está se preparando para nos envolver exatamente nisso, porque não haverá um golpe decisivo contra o Irã. Podemos ferir o Irã? É claro que podemos. Mas o Irã também pode nos ferir. E o limite de dor que alguns no Irã estabeleceram é de 500 americanos mortos. Basicamente, eles dizem que se isso acontecer, precisamos matar 500 americanos. E esse será um limite de dor que Donald Trump e os Estados Unidos não tolerarão. Bem, como alguém que já vestiu o uniforme dos fuzileiros navais dos Estados Unidos e valoriza os homens e mulheres que nos servem, eu não quero ver 500 americanos mortos, especialmente numa guerra de escolha. O Irã não está nos atacando. O Irã não está nos ameaçando. Esta é uma guerra de escolha, uma guerra de política jogando jogos estúpidos. É uma guerra feita para apaziguar Israel. Mas quero lembrar a todos que foi Israel, ao final da guerra de 12 dias, que pegou o telefone e ligou para Donald Trump, implorando para que ele encerrasse a guerra, porque os mísseis iranianos não podiam ser interceptados e estavam começando a atingir alvos que eram realmente dolorosos para Israel. Nada mudou nessa equação. Nada. Então Marco Rubio pode dizer o que quiser. É irrelevante. Este presidente não vai bombardear o Irã, porque isso seria o fim de sua presidência. Portanto, o Irã deve seguir em frente. Veja, eu acho que o Irã deveria ter alguma flexibilidade em relação ao programa nuclear. Essa é a minha opinião pessoal. Não estou dizendo para desistir, só estou dizendo para ser realista. Sabe, se você conseguir que os Estados Unidos concordem com um programa nuclear, e esqueça o Marco Rubio, programa nuclear significa programa nuclear, não mísseis balísticos. Quero dizer, a maneira de lidar com mísseis é simples. Se eu fosse iraniano, diria, certo, você quer falar sobre isso? Claro. Então todos têm capacidade. Quando vocês eliminarem a capacidade de Israel de atacar o Irã, nós podemos eliminar a nossa capacidade de atacar Israel. É simples assim. E até que isso aconteça, não queremos falar sobre o assunto, porque da última vez que verifiquei, não fomos nós que iniciamos o conflito com Israel. Israel iniciou o conflito conosco, e tudo o que fizemos teve caráter defensivo. Mas os iranianos não querem fechar a porta para os Estados Unidos, porque isso criaria um problema político. Então há um problema político. O presidente não consegue explicar ao povo americano por que bombardearia o Irã. Toda a ficção sobre o massacre de 60 mil iranianos nas ruas foi desmascarada como ficção e não resistirá a qualquer escrutínio. O Irã não está nos ameaçando e nem nos atacando. Nada disso. O Irã disse, nos instamos de falamos nucleares de qualquer forma e por feche a porta. Lembra do que aconteceu da última vez que fabricamos um caso sobre armas de destruição em massa? Sabe, quando fomos à guerra contra o Iraque. Isso não deu ao presidente uma justificativa que poderia, pelo menos teoricamente, unir o povo americano em torno dele? Eu não acho que daria, mas muda a equação política interna. Tudo isso é sobre política doméstica, política americana. É tudo sobre as eleições de meio de mandato. E agora Donald Trump se posiciona para ter sucesso nas eleições de meio de mandato para que sua presidência possa sobreviver. Uma guerra com o Irã, uma guerra não provocada de agressão, uma guerra de escolha, seria desastrosa para este presidente, porque ele não vai vencer. Sabe, ele é um valentão. Ele espera intimidar as pessoas até que capitulem, seja concordando com o acordo ou dando aos Estados Unidos o que eles querem. Quando as pessoas se levantam e dizem que estão prontas para lutar, especialmente uma nação como o Irã, que já demonstrou suas capacidades, Trump não quer essa luta, porque ele não quer pagar o preço. Ele não pode pagar o preço. Ele é um covarde moral e, acredito, também físico. Isso tem a ver com a política interna americana. E enquanto cada ação do Irã levar isso em consideração, acho que eles ficarão bem. Eles precisam jogar para a plateia americana. Precisam convencer essa plateia de que o Irã não é um alvo que vale a morte de nenhum americano.
Você acha que se Donald Trump, vamos supor, decidir conversar e as negociações de alguma forma avançarem, Israel, como disseram ontem e anteontem, atacaria o Irã unilateralmente? Não importaria se os Estados Unidos participassem ou não. Por que eles fariam isso? De novo, foi Israel quem disse a Donald Trump: não bombardeie o Irã a menos que possa dar o golpe de nocaute. Israel não consegue dar o golpe de nocaute. Eles fizeram um ataque surpresa em junho e não conseguiram, e pagaram o preço. Então, isso é apenas uma postura de Israel. Israel não vai atacar o Irã unilateralmente, porque Tel Aviv seria virada de cabeça para baixo. Quero dizer, os iranianos vêm se preparando, acredito eu, exatamente para essa eventualidade. Nada vai pegá-los de surpresa. Da última vez, eles permitiram que todo o país fosse dormir achando que estavam em paz. Foi na noite em que Israel os atacou e destruiu sua liderança militar. Isso não vai acontecer de novo. E as capacidades do Irã estão melhorando. Então, isso é apenas bravata por parte de Israel. De novo, se eu fosse o Irã, simplesmente ignoraria, ou divulgaria uma declaração dizendo que se Israel atacar, nós destruiremos Israel. Fim da história. Desta vez não haverá complacência. Nossos primeiros alvos serão toda a sua infraestrutura crítica. As luzes se apagarão e nunca mais voltarão. E atacaremos alvos em Israel com uma aceitação de danos colaterais ao estilo da Segunda Guerra Mundial. Ou seja, os dias de evitar deliberadamente vítimas civis acabaram. Esta é uma luta existencial com Israel. Vocês mataram o quê? 900 iranianos no seu bombardeio durante a Guerra de 12 dias? 900 civis iranianos foram mortos pelos israelenses? Apenas digam aos israelenses que as luvas estão sendo tiradas. Vocês não estão chegando de forma branda. Você está chegando com um martelo, e esse martelo vai virar Tel Aviv de cabeça para baixo. Tel Aviv vai parecer Gaza quando você terminar. Apenas deixe os israelenses saberem o que está em jogo aqui, e eles vão se calar. Bem, eles não vão se calar. Os israelenses nunca se calam, mas vão recuar. Foi Israel que implorou pelo cessar-fogo em junho. Israel implorou, e Israel está dizendo a Trump: não ataque, a menos que possa eliminá-los. Então, o que Israel está dizendo agora? Que quer reiniciar uma guerra que perdeu? Que de repente tem capacidades de defesa contra mísseis balísticos que poderiam resolver o problema dos mísseis iranianos? Não tem. É apenas encenação política por parte de Israel, porque Netanyahu está em uma enrascada política em casa e não pode parecer fraco diante da recusa do Irã em ceder às exigências americanas. Você sabe o que está acontecendo aqui no Irã. A inteligência e os militares, eles não estão nada otimistas em relação às negociações com os Estados Unidos. Enfim, o governo está tentando dizer que talvez conversemos, que precisamos conversar com os Estados Unidos. Mas eles dizem: vocês podem fazer o que quiserem. Estamos preparados para qualquer coisa. No pior cenário, se os Estados Unidos decidirem, ou se Israel quiser nos atacar, estamos prontos para responder imediatamente. Imediatamente. E sabe, Scott, ontem tivemos drones iranianos sendo abatidos pelo porta-aviões americano, porque disseram que os drones estavam se aproximando demais, indo diretamente em direção ao porta-aviões. De certa forma, quando você entende a dinâmica desse tipo de interação, quando tudo está confuso e em certo caos, qualquer erro pode provocar uma nova guerra, uma nova escalada. É por isso que não estou satisfeito com essa situação. Pessoalmente, não estou satisfeito. Não quero nenhum tipo de guerra entre os Estados Unidos e o Irã. Por isso acho que consigo entender o que os militares e a inteligência estão dizendo. E por outro lado, entendo totalmente a posição do governo quando se trata de negociar com os Estados Unidos. Mas por que precisa ser uma coisa ou outra? Por que você não pode fazer as duas?
Quero dizer, o que o governo está dizendo é que os Estados Unidos, neste momento, politicamente, não podem nos atacar, porque as consequências políticas desse ataque seriam desastrosas para o presidente. O que não queremos fazer, porém, é dar a ele uma desculpa política para nos atacar. E a maneira de evitar isso é por meio de negociações. Mas, ao mesmo tempo, engane-me uma vez, a culpa é minha. Engane-me 2 vezes, não serei enganado de novo. Você não vai baixar a guarda. Suas forças armadas precisam estar em alerta máximo. Seus serviços de inteligência precisam estar atentos a sinais de um ataque e não se deixar levar por uma falsa sensação de segurança. Foi isso que aconteceu com o Irã da última vez. Com todo respeito ao governo iraniano, vocês acreditaram nos Estados Unidos. Foram levados a uma falsa sensação de segurança. Pensaram que estavam em um caminho de negociação, mas era uma armadilha o tempo todo. Então agora acho que o pessoal de inteligência precisa sempre presumir que é uma armadilha. É uma armadilha. Vocês estão sendo enganados. E as forças armadas de vocês precisam estar preparadas para revidar com um golpe decisivo no momento em que o ataque vier. Nada de ataques graduais. Nada disso. Isso é jogar o jogo do outro lado. Quando o outro lado colocar as luvas e lançar o soco, derrubem-no. É assim que precisam agir. Mas entendam que o Irã não vai vencer um conflito com os Estados Unidos. Vocês não vão vencer. Os Estados Unidos não vão vencer. Você vai prejudicar a América. Mas os Estados Unidos podem infligir níveis de dano que o Irã não quer experimentar. O Irã viu o que acontece com munições guiadas de precisão. Acredito que um dos motivos pelos quais o Irã concordou em encerrar o conflito em 2020 foi porque o país estava ferido, realmente ferido. Nenhuma liderança quer submeter seu povo a esse tipo de sofrimento. Então, embora você esteja preparado para a guerra, uma liderança responsável também precisa buscar uma saída. E acho que é isso que as negociações proporcionam. Mais uma vez, negociação não significa rendição. Só porque Marco Rubio diz algo não quer dizer que é assim que vai ser. Novamente, do meu ponto de vista, os iranianos têm bastante liberdade aqui para simplesmente dizer a Rubio que calhe a boca e vá catar coquinho. Porque veja bem, se Rubio não quer a paz, então ele deveria ter nos bombardeado ontem. Mas ele não nos bombardeou ontem. E há uma razão para isso, porque ele não pode nos bombardear e vencer. Ele não está disposto a pagar o preço. E se eu fosse os iranianos, eu seria tão direto assim. Marco Rubio, você não está disposto a pagar o preço de uma guerra. Então pare de falar a linguagem da guerra e comece a falar a linguagem da paz. Nós queremos paz. Queremos encontrar um caminho para ela. Mas nós sabemos, e você sabe, que se abríssemos mão de nossos mísseis balísticos, vocês nos bombardeariam no dia seguinte. É assim que as coisas são, Marco. Nós sabemos disso. Você sabe disso. Você é um mentiroso. Israel é um mentiroso. Nós não confiamos em vocês, mas não queremos uma guerra. Então vamos negociar. Querem falar sobre o programa nuclear? Tudo bem, vamos falar sobre o programa nuclear. Mas mísseis balísticos? Não, isso é o que nos mantém vivos. Por que o Abraham Lincoln derrubou um drone? Pergunte a si mesmo. Porque eles estão com medo, morrendo de medo. Estão lá, a 800 quilômetros da costa do Irã, se movimentando, tentando ficar em silêncio, sem deixar os iranianos saberem onde estão. Porque se algum dia lançarem algo, o que temem é que o Irã dispare uma salva de mísseis hipersônicos, com ogivas manobráveis e capacidade de precisão que poderia afundar o Abraham Lincoln. Então estão tentando se manter escondidos. Eles não derrubaram aquele drone porque os Estados Unidos estão sendo agressivos. Eles derrubaram aquele drone porque entraram em pânico, porque ele chegou perto demais. Aquele drone estava prestes a descobrir onde o Abraham Lincoln estava. Eles não querem que os iranianos saibam onde o Abraham Lincoln está, porque estão com medo. Medo porque sabem o que vai acontecer. O grupo de batalha de porta-aviões é um sistema de armas legado que não tem mais viabilidade operacional contra um oponente moderno. É o mesmo medo que eles têm em relação aos chineses.
Se algum dia acabarmos em uma guerra de tiros com a China por causa de Taiwan, posso garantir que aqueles porta-aviões vão estar bem longe, porque não podem se aproximar. Seriam afundados. Se algum dia houver uma guerra de tiros com a Rússia, os porta-aviões também estarão bem longe, porque se chegarem perto demais, serão afundados. Eles não são capazes de sobreviver no ambiente moderno contra um inimigo equipado com armas de negação diária. E é isso, claro, que o Irã tem. Acho que, veja, o Irã não quer esfregar isso na cara dos Estados Unidos. Como eu disse, é preciso ter muito cuidado para não criar as condições políticas dentro dos Estados Unidos que permitam ao presidente justificar um ataque militar contra o Irã, um Irã excessivamente agressivo. Lembre-se, não espere que o povo americano de repente seja tomado pelo bom senso. Eles não vão acordar e dizer, bem, precisamos ser geopoliticamente responsáveis aqui. Temos que falar sobre paridade, benefício mútuo, esferas de influência e como interagimos. O público americano é totalmente voltado para o América em primeiro lugar. Somos os maiores e mais poderosos do mundo. E vocês esfregam isso na nossa cara, sabe? E daí, antes que percebam, já tem uma briga. Eu não acho que o Irã queira lutar, então as negociações são uma boa forma de evitar isso. Mas o Irã tem um monte de poder de barganha. Antes de tudo, Donald Trump não pode bombardear o Irã sem perder as eleições de meio de mandato. É isso que as condições atuais determinam. Se ele bombardear o Irã, ele perde as eleições de meio de mandato e pode perder o Senado, o que significa que ele pode ser condenado e então vai para a prisão. É aí que estamos. Lamento dizer, Irã, que o seu futuro depende da viabilidade política de um presidente fracassado. Mas é assim que as coisas são. É o mundo em que vivemos. O Irã deve entender isso e ajustar suas políticas de acordo. Como você vê a maneira como Netanyahu está tentando convencer ou de alguma forma pressionar Donald Trump? Ele não está. Ouça o que estou dizendo. Israel não vai atacar o Irã porque Israel não pode atacar o Irã. Os Estados Unidos não vão atacar o Irã porque os Estados Unidos não podem atacar o Irã. Quando eu digo não podem, quero dizer que não conseguiriam sobreviver às consequências de atacar o Irã. Então, que tipo de pressão Netanyahu está exercendo sobre o presidente americano? Nenhuma. Ele está fazendo pose para o público político interno. Ele disse, o Irã precisa ir. O Irã precisa ir. Mas se o Irã precisa ir, então por que você interrompeu a guerra de 12 dias? Porque você não pode fazer o Irã desaparecer. Se o Irã precisa ir, por que você impediu Trump de atacar antes, quando havia manifestações nas ruas? Porque você sabia que não seria um golpe decisivo e que vocês seriam eliminados da face da terra. Netanyahu não está pressionando Trump a atacar o Irã. Ele está pressionando Trump a não atacar o Irã. E isso é um problema político para Netanyahu. Então ele precisa se exibir publicamente para fazer as pessoas pensarem que é um cara durão, um cara mau, que qualquer ataque que não aconteceu contra o Irã é porque os americanos não querem fazê-lo. Ele não vai contar a verdade, que está morrendo de medo das consequências de atacar o Irã e não eliminar a liderança. Do ponto de vista israelense, se você não consegue derrubar o Irã em 3 a 5 dias, derrubar significando que o regime acabou, então não faça isso. Não ataque o rei, a menos que possa matar o rei. E neste momento, nem Israel, nem os Estados Unidos podem matar o rei. Então Netanyahu não está pressionando Trump a fazer nada além de não bombardear o Irã, porque ele não sobreviveria a isso, por causa dos mísseis. É por isso que Rubio quer que os mísseis desapareçam. Quero dizer, os mísseis foram o que salvou o Irã. Sabe, o meu ponto é que o melhor cenário possível para Israel seria uma guerra entre o Irã e os Estados Unidos, com Israel permanecendo à margem, sem se envolver muito nos combates. Esse seria o melhor cenário. Isso não vai acontecer. Os iranianos são espertos demais. Eles disseram,
Me corrija se eu estiver errado, mas a declaração é: se os Estados Unidos nos bombardearem, atacaremos Israel com tudo o que temos, porque tratamos Israel como uma extensão da América. Nós não separamos os dois. Se Israel nos atacar, atingiremos as bases americanas, porque Israel e os Estados Unidos são a mesma coisa. Nosso conjunto de alvos não vai mudar. Se quiserem uma guerra conosco, bombardearemos os mesmos alvos, independentemente de quem comece a guerra. Essa é a verdade. Foi isso que os iranianos disseram. E eu acredito neles. Acredito que se os Estados Unidos bombardeassem o Irã, Tel Aviv seria virar de cabeça para baixo naquela noite. Portanto, não há cenário ideal para Israel. Israel está em uma crise existencial criada por si mesmo. Ao definir o Irã como a maior ameaça do mundo a Israel, e portanto uma ameaça que precisa ser eliminada, eles basicamente permitiram apenas uma solução politicamente aceitável. Mas essa é uma solução que eles não podem executar, não podem alcançar. Então eles têm um problema político. Donald Trump tem sorte de ainda não ter colocado o Irã nesse canto. No momento, o Irã é puramente um problema nuclear. Marco Rubio está tentando transformá-lo em um problema de mísseis balísticos. Mas eu acho que quanto mais os iranianos disserem, olha, nós não queremos uma guerra. A única razão pela qual estamos aqui hoje é porque temos esses mísseis dos quais vocês têm medo e não vamos desistir deles. Se quiserem que desistamos, vocês têm que não apenas afastar todos os seus porta-aviões. Aqui está o acordo. É isso que eu diria a eles. Nós tiraremos nossos mísseis do status de prontidão e os colocaremos em depósitos. Você pega seus porta-aviões e os coloca no porto. E então, à medida que desativa seus porta-aviões, nós desativaremos nossos mísseis. Enquanto isso, queremos inspetores em solo em Israel, garantindo que todos os aviões deles tenham sido limitados para que não possam voar longas distâncias. Não queremos nenhuma aeronave israelense capaz de alcançar o Irã. E por alcançar o Irã, quero dizer que elas não possam voar até o Iraque e disparar seus mísseis de longo alcance. Assim, você elimina a capacidade de ataque de longo alcance de Israel, de forma verificável. Você elimina sua própria capacidade de, e então nós nos livraremos dos mísseis. Justo é justo, certo? Porque qualquer outra coisa é apenas preparar o Irã para ser destruído. A única razão pela qual o Irã existe hoje é por causa de seu programa de mísseis balísticos de longo alcance. É isso. Essa é a Unitermoling. Eu me irmão sem exigir outras mudanças e deixar. O outro ponto, ou a outra alternativa na equação que temos aqui na Ásia Ocidental, é a avaliação feita pelos Estados Árabes junto com a Turquia. Eles têm tentado construir algum tipo de ponte entre os Estados Unidos e o Irã para aproximá-los. Como você vê o comportamento deles nessa direção? Você acha que eles estão sendo honestos na forma como estão agindo? Você acha que, porque afinal de contas, ninguém, na minha opinião, ninguém ficaria feliz com uma nova escalada entre os Estados Unidos e o Irã na Ásia Ocidental? Porque isso seria uma devastação total para toda a região. Não se trata apenas do Irã e dos Estados Unidos. Toda a região, de alguma forma, seria devastada pela guerra, a economia da guerra, as consequências, a escalada, os ataques, tudo isso. Você acha que eles entendem, que compreendem essa realidade de uma nova guerra no Oriente Médio? É por isso que estão tentando fazer isso. Não há dúvida de que se você é um país produtor de petróleo, entende as consequências de um ataque americano-israelense ao Irã que se expanda para atingir a infraestrutura energética iraniana. O Irã, então, destruiria a capacidade de produção de petróleo do Azerbaijão, da Arábia Saudita e do Kuwait. Provavelmente destruiriam os Emirados Árabes Unidos. Qualquer um. Todos. Eles criariam uma crise energética. E é preciso ter isso em mente. Os sauditas, você sabe, estão tentando agradar a todos. Sabemos que os sauditas fizeram um esforço diplomático concentrado
para se aproximar do Irã, que houve contatos de alto nível e que eles buscam criar estabilidade regional. Também sabemos que a Arábia Saudita, neste momento, depende dos Estados Unidos para sua segurança. Eles não conseguiram se desvincular disso. É por isso que a Arábia Saudita está buscando não apenas um acordo de segurança bilateral com o Paquistão, que foi uma resposta ao ataque israelense ao Catar, mas agora possivelmente está tentando estendê-lo também à Turquia. Novamente, isso serve para criar uma base sólida para conter Israel. Você sabe, Israel é o problema, e os Estados Unidos são o apoiador de Israel. Então a Arábia Saudita está dividida neste momento. Acho que é muito possível, porque li algumas coisas, embora seja preciso ter cuidado com o que se lê, já que há muita desinformação por aí, mas li que os sauditas estão incentivando os Estados Unidos a atacar. Também sei que a Arábia Saudita continua a fornecer bases para aeronaves militares americanas. Eles dizem que não permitirão que suas bases sejam usadas, mas já mentiram antes. E se chegar novamente a uma situação em que os Estados Unidos digam, este é o golpe final, vamos para matar, acho que a Arábia Saudita neste momento diria, certo, façam isso, usem nossas bases, façam isso, mas matem, não deixem que sobrevivam. E é preciso matá-los rapidamente, porque caso contrário eles vão atacar nossos campos de petróleo, e isso é uma péssima notícia para nós. Então acho que existe esse sentimento na Arábia Saudita e talvez em outros países também. A Turquia está interessada. O corredor de Zangezur, lembra-se disso? Quero dizer, foi uma grande crise entre Turquia, Azerbaijão, Armênia e Irã. E o Irã disse, se vocês construírem o corredor de Zangezur, não vamos ficar de braços cruzados. Isso pode significar guerra e tudo mais. Tom Barrack estava envolvido, impulsionando essa iniciativa. Era o corredor de Trump, o corredor da paz de Trump. Trump merece o prêmio da paz por causa do corredor da paz e de Zangezur. Ninguém fala mais sobre isso. Ninguém fala. Por quê? Há algumas coisas interessantes acontecendo agora. Na Geórgia, a República da Geórgia, em Abkhazia, a República Separatista, os russos estão trabalhando muito para reabrir aquela linha ferroviária. Por quê? Bem, porque se você reabrir essa linha ferroviária, terá conectividade direta de São Petersburgo até o leste. Todas as linhas ferroviárias se conectam. E agora você tem uma linha que não passa por Baku, nem precisa usar o Mar Cáspio. Você tem uma linha ferroviária que desce pela Geórgia, entra na Armênia e segue até o Irã. E de repente, você pode colocar uma carga inteira de mercadorias em São Petersburgo e levá-la até Chabahar, e então ela segue para o Oceano Índico. As mercadorias chinesas podem fazer o mesmo, e a Turquia está de acordo com isso agora. Veja, a Turquia estava buscando esse corredor que corta a Armênia e entra no Azerbaijão para alcançar a Ásia Central. Mas a Turquia não está mais jogando esse jogo. Por quê? Israel. Acho que a Turquia agora reconhece que há uma ameaça maior, vinda de Israel e dos Estados Unidos, pressionando os Estados Árabes a entrarem nesse tipo de arranjo ao estilo dos Acordos de Abraão. Alguns israelenses chegaram a declarar que a Turquia é uma ameaça estratégica maior para Israel do que o Irã. Então, a Turquia está mudando um pouco sua postura, e é simplesmente fascinante observar isso. Mais uma vez, ver o corredor de Zangezur desaparecer é um problema geopolítico. Porque há algum tempo, você sabe disso, já conversamos sobre isso, isso estava prestes a se tornar uma guerra. O Irã chegou a enviar tropas para a fronteira com o Azerbaijão. Ninguém fala sobre isso, porque não existe mais. Ninguém está tentando fazer acontecer. Em vez de ir de oeste a leste, agora é de norte a sul. E os russos estão fazendo coisas na Abkhazia nesse momento, sobre as quais ninguém fala. Está bem abaixo do radar, mas eles estão trabalhando com os abcásios e os georgianos para reabrir aquela linha ferroviária, porque isso muda o jogo.
E eu acho que o fato de a Turquia estar agora facilitando isso diz muito sobre a posição da Turquia em termos da geopolítica da região. A Turquia não é inimiga do Irã. A Turquia é amiga do Irã. Eles podem competir em certas coisas, mas a Turquia é amiga do Irã. E eu acho que a Turquia está ajustando sua visão geopolítica para incorporar a possibilidade de amizade com o Irã. E, isso é algo positivo. Acho que isso beneficia o Irã. Então, sabe, vamos ver. Você precisa me corrigir se eu estiver errado. As negociações deveriam acontecer na Turquia primeiro e depois falaram em mudá-las? Ou deveriam ser em outro lugar e depois foram transferidas para a Turquia? Não, era para ser na Turquia, em Istambul. Depois foram transferidas para Mascate, em Omã. They moved to Muscat in Oman. It's gonna be in Oman. If I'm not mistaken, Vai acontecer em Omã. they're gonna talk to Se não me engano, eles vão conversar na sexta-feira. Não sei se serão conversas diretas. Mesmo que estejam falando sobre conversar diretamente, ainda é dentro do contexto do Golfo, junto com, você sabe, o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi. E eu acho, Scott, que o que aconteceu com o Irã... Bem, você sabe, eu estive fora do Irã por mais de 12 anos. E então voltei e vi o que estava acontecendo com essa manipulação interna vinda de fora. Eles estavam tentando manipular tudo aqui. O resultado do que aconteceu nos últimos meses, dá para ver como o Irã está se aproximando da Rússia. Quando você vê o chefe do Conselho de Segurança do Irã, que é literalmente uma das pessoas mais próximas do líder supremo, indo à Rússia, conversando com a Rússia, às vezes, certo? Sim. It's Ali Larijani. É o Ali Larijani. O Larijani. Mas o Shankani é, você sabe, um dos especialistas militares, e ele tem muita experiência porque participou da guerra com o Iraque. E ele faz parte daquele conselho, um dos conselheiros do líder supremo do Irã. Certo? É. Tá bom, é? Mas Ali Larijani, ele é o chefe do Conselho de Segurança. E é realmente importante, uma das figuras mais importantes neste momento. E sabe o que é engraçado? Ele não estava nessa posição antes de a guerra envolvendo o Irã começar. Depois, ele assumiu o cargo e mudou as coisas. Sabe, ele tem muito poder agora. Bem, o curioso é o seguinte, me corrija se eu estiver errado, mas ele foi impedido de concorrer à presidência na última eleição, certo? Exatamente. E então temos um homem que... Isso só mostra a estupidez do Ocidente. Há uma situação no Irã em que os moderados estão prevalecendo e começando a afastar alguns dos conservadores à moda antiga e tudo mais. E novamente, se eu estivesse na CIA comandando o centro de missões do Irã, acho que o fechamos. Mas enfim, eu diria ao presidente, deixe isso acontecer, não interfira, deixe acontecer naturalmente. Estamos obtendo as mudanças no Irã que queremos alcançar. Não precisamos ir à guerra. E assim que houver uma mudança na liderança política, podemos entrar com a cenoura, você sabe, o levantamento das sanções, e o exército será enfraquecido. Podemos então trabalhar para reduzir o alcance dos mísseis. Podemos conseguir tudo o que queremos, deixando o Irã fazer isso por conta própria. Eu vou bombardeá-los. Ótimo, você os bombardeou. E Ali Larijani, que foi impedido de concorrer à presidência, agora é uma das pessoas mais poderosas do Irã, uma das mais influentes. Agora, eu nunca conheci o homem, mas o estudei. Ele é um ator racional, não é um ator irresponsável. Ele é um ator racional, mas eu não chamaria de moderado ou liberal. Então o irmão dele não é algum alto funcionário do judiciário? Sim, exatamente. Exatamente. O irmão dele era o Sadek, sim. E ele sabe, não é nada liberal. Mas agora, o ponto que eu mencionei, a viagem dele à Rússia, foi tão importante na minha opinião, porque mostra como o relacionamento entre o Irã e a Rússia está se transformando de uma forma que eu nunca imaginei antes, que eles chegariam tão perto assim. E como você vê isso, Scott? Você se lembra, nós estávamos falando sobre o conflito na Ucrânia por tanto tempo.
Mais de 4 anos. Falávamos sobre isso antes e depois da guerra. E sempre dizíamos como a Rússia estava se aproximando da China. Agora vemos o mesmo padrão acontecendo com o Irã. Eu vejo isso acontecendo. E é simplesmente impressionante ver os dois países ficando cada vez mais próximos, especialmente considerando a história deles. Especially given the history. Especialmente considerando a história. Quero dizer, sabe, não apenas a história de, você sabe, lá no Velho Oeste do período colonial, com a Rússia imperial se espalhando por toda a Pérsia enfraquecida, sabe, a ocupação soviética do Irã durante a Segunda Guerra Mundial e o esforço de alguns na União Soviética, pelo menos para separar o norte do Irã e transformá-lo em uma república soviética. E então há também o contexto geral. Quando eu estava nos fuzileiros navais, fui designado para a Força de Desdobramento Rápido. A 7ª Brigada Anfíbia dos Fuzileiros era o componente dos fuzileiros dessa força. Marine Amphibious Brigade was the Marine component of this. And in 1985, Em 1985, nós reformulamos a parte de inteligência do plano operacional, o plano de operação, para intervir no Irã, porque os soviéticos estavam prestes a fazer um movimento sobre os portos de águas quentes de Chabahar e Bandar Abbas. Então nosso plano era realizar uma operação anfíbia, tomar Bandar Abbas, tomar Chabahar, desembarcar forças e assim por diante. Naquela época havia um pacote de contra-inteligência e existiam listas, a lista branca, com os iranianos bons que poderíamos recrutar e utilizar, a lista negra, com os caras que prenderíamos, e os cinzentos, aqueles que precisávamos monitorar. Mas estávamos vendo o Irã como uma nação sob ameaça de intervenção soviética. E os iranianos também estavam. Os iranianos estavam preocupados com isso. O que aconteceria se os russos fizessem um movimento em direção aos portos de águas quentes? Até 1978 ou 1979, o Irã fazia parte do CENTO, a Organização do Tratado Central, junto com o Iraque, a Turquia e outros. Quando eu estava na Turquia, meu pai era assessor da Força Aérea Turca e, sabe, havia essa conexão com o Irã. Nós costumávamos ter um torneio de basquete no ensino médio, na George C. Marshall High School, e o CSTL, esqueci o que significava, mas era um torneio em que convidávamos equipes da Grécia, todas as escolas americanas e times turcos participavam. E tivemos 2 equipes do Irã, Isfahan e Teherã. Times de colégios americanos vieram em 75, 76 e 77. Acho que em 77 pode ter sido cancelado porque havia coisas acontecendo, mas existia essa conectividade, um tipo de conectividade ao estilo da OTAN, com o Irã até o final dos anos 70. E a República Islâmica reprimiu brutalmente os comunistas no Irã. Era o partido Tudeh, certo? Tipo, oi, agora vocês são todos legais, podem sair da toca, se registrem e tudo mais. Obrigado por se registrarem, prendam todos e atirem neles. Obrigado. E os soviéticos reagiram, vocês não podem fazer isso. Então havia essa animosidade, essa desconfiança, essa antipatia. E novamente, se eu tivesse na CIA, eu pensaria, aproveitem isso. Eles não gostam dos russos. Play up on this. You know, they don't like the Russians. Don't let them get close to the Russians. You know? Não deixe que eles se aproximem dos russos, sabe? Não deixe isso acontecer. E mesmo assim, nós estragamos tudo. Quero dizer, mesmo quando eles tinham uma causa em comum, se você se lembra, no início da intervenção russa na Síria, os russos estavam lançando mísseis de cruzeiro disparados do ar que atingiam alvos do ISIS dentro da Síria. Eles conseguiram permissão dos iranianos para sobrevoar o território e, na verdade, permitir que os bombardeiros entrassem no espaço aéreo iraniano e lançassem as munições. E depois foram e conseguiram permissão para realmente pousar suas aeronaves em uma base iraniana. Isso foi em 2015 ou 2016. E os iranianos disseram, tirem eles daqui imediatamente. Não queremos aviões russos em nossas bases. O povo iraniano disse, não, 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 não. E isso mostra que há um ressentimento profundamente enraizado. E, no entanto, hoje está acontecendo exatamente o oposto.
Oficiais militares iranianos estão sendo treinados em academias militares russas, frequentando escolas para aprender diferentes ofícios. Engenheiros do complexo militar industrial iraniano estão trabalhando com os russos em várias fábricas, aprendendo coisas. Russos estão indo ao Irã e aprendendo com os iranianos. Há delegações de intercâmbio militar. E o mais importante é que há um acordo estratégico de segurança que finalmente foi ratificado pelos iranianos. Quer dizer, eu adorei quando todo mundo em junho perguntava por que os russos não estão ajudando? Porque os iranianos nunca ratificaram o acordo. Então talvez os russos não pudessem ajudar porque não havia um marco legal para isso. Agora não é um acordo de defesa mútua. A Rússia não vai sair correndo e entrar em guerra contra os Estados Unidos ou Israel se eles bombardearem. Mas é só ler nas entrelinhas. Como os iranianos derrubaram o Starlink? Sozinhos? Ou foram orientados por pessoas que têm histórico de derrubar o Starlink? Existe uma relação de inteligência, uma relação de segurança? Em junho, não havia, porque os iranianos não tinham ratificado o acordo. Hoje há. Se eu fosse um apostador, eu colocaria muito dinheiro na aposta de que os russos estavam trabalhando com os iranianos para ajudá-los a manipular o Starlink, desligá-lo, rastreá-lo, coletar inteligência a partir dele, tudo isso. Acho que os russos também estão ajudando de outras formas. Quero dizer, você sabe, os russos têm algumas capacidades especializadas de coleta. E quando os Estados Unidos enviam um bombardeiro B-2, e lembre-se, os estadunidenses têm voado com bombardeiros B-2 na região há muito tempo. Eles enviaram um pacote de ataque ao Irã, que era previsível, porque contaram tudo aos iranianos. E você acha que os iranianos contaram isso aos russos? Sim. E você acha que os russos coletaram? Sim. E agora os dados que eles coletaram sobre o perfil de voo dessas aeronaves, acredito que foram entregues aos iranianos, e eles estão desenvolvendo soluções. Uma das coisas com que Donald Trump realmente precisa se preocupar é que se você enviar bombardeiros B-2 para o espaço aéreo iraniano, pode acabar perdendo um B-2. Porque os iranianos não são tolos. Lembre-se, foram eles que sequestraram a fera de Kandahar. Sabe? Aquele grande drone, parecido com um B-2 que costumava voar a partir de Kandahar e ficava sobre Mashhad, tentando fotografar onde ficam os locais subterrâneos secretos, onde o governo iraniano se esconde numa crise. Eles o sequestraram. Não precisamos entrar em detalhes, mas o fato é que o equipamento é controlado a partir do solo, levado ao ar, e depois de um tempo, os controladores em terra o transferem via satélite para os controladores em Nevada, que o pilotam. Tudo é feito com criptografia, o que significa que é preciso ter o pacote de criptografia atualizado da NSA. Ele muda o tempo todo. Os iranianos estavam rastreando o equipamento quando ele decolou, entenderam todo o procedimento de transferência e continuaram acompanhando enquanto ele era repassado. O que os iranianos fizeram foi interceptar o sinal de transferência, assumir o controle e levá-lo para o Irã. E veja só, eles são muito bons. Os iranianos estão entre as pessoas mais inteligentes do mundo nesse tipo de coisa. Eles vêm observando os Estados Unidos há muito tempo. Mas vamos lá, América. Entenda o seguinte, tudo que fizemos no Iraque, tudo que fizemos na Síria, os iranianos estavam observando. Tudo que fizemos no Afeganistão, eles estavam observando. Eles sabem de tudo e estão prontos. Isso não significa que não tenhamos coisas que eles desconhecem. É claro que temos. Também não significa que será fácil para nenhum dos lados. Mas quando se gasta tanto dinheiro em um avião, não me lembro quanto custa um B-2, mas é muito, não dá para se dar ao luxo de perder um ou dois. Minha preocupação é que se os Estados Unidos tentassem repetir aquele pacote de ataque, os iranianos talvez conseguissem derrubar um ou dois bombardeiros B-2, porque os russos têm ajudado eles, e os chineses também.
Há muita coisa acontecendo agora, muita informação circulando. Um aspecto fundamental da capacidade de sobrevivência desses sistemas de armas são suas características de furtividade. Mas quando essas características de furtividade são coletadas por nações capazes de analisá-las e desenvolver contramedidas, os iranianos são totalmente capazes de, talvez, desenvolver sua própria solução para o problema do B2, mas certamente são capazes de compreender as soluções fornecidas a eles pelos russos e pelos chineses, e de fazer os ajustes necessários ou receber equipamentos especializados. É possível que os russos tenham fornecido algum equipamento especializado capaz de rastrear aeronaves furtivas. Portanto, este não é o mesmo Irã de junho do ano passado. Acho que o Irã de hoje é um Irã completamente diferente. E grande parte disso se deve ao fato de que agora eles têm uma relação forte com a Rússia. E não é só questão militar, eles estão falando de política. Eu acho que, de novo, não sou iraniano, então não cabe a mim dizer que alguém cometeu um erro. Mas sabe, o Raisi, acredito que ele era o presidente que morreu no acidente de helicóptero, certo? É, exatamente. Ele estava totalmente comprometido com o BRICS. Quer dizer, se você se lembra, os russos iam sediar a conferência do BRICS em Kazan. Os iranianos iam participar. E isso seria como ir a um cassino em Las Vegas levando todo o dinheiro porque você sabe que vai ganhar. E eles estavam prontos para isso, mas foram barrados. O novo presidente, o novo ministro das Relações Exteriores, eles recuaram, esfriaram a ideia. E por isso, a cúpula do BRICS em Kazan não foi o que poderia ter sido, porque o Irã deu um passo atrás. E então, é claro, tivemos aquele no Brasil, que foi novamente ainda mais atrasado. Não em termos de ser algo estúpido, mas em termos de seu potencial de desempenho. Acho que os iranianos estão agora despertando para duas realidades. O Ocidente não é seu amigo e nunca será seu amigo. Desculpe. E segundo, a Rússia é sua amiga e quer ser, assim como os chineses. Se os iranianos conseguirem se desvincular do Ocidente, ao qual estiveram ligados por tanto tempo, e fizerem essa guinada para o Oriente, não vejo nada além de coisas boas para o Irã. Vejo coisas boas economicamente, vejo coisas boas geopoliticamente. Mas isso vai exigir que os iranianos mudem sua mentalidade. E sabe, isso é difícil, porque há essas enormes diásporas no Ocidente, especialmente a diáspora americana, que ainda mantém conexões com o Irã. E você disse isso antes. Você falou sobre a operação de guerra de informação que está acontecendo, a propaganda. Agora que o Irã tem boas relações com a Rússia, o que eu aconselharia é que talvez você pudesse ajudá-los. Há um cara chamado Andrei Ilnitsky. Ele é ex-tenente-general, assessor de Shoigu, e desenvolveu o conceito de guerra mental. Guerra mental é guerra híbrida. Técnicas usadas para colapsar uma sociedade por dentro, culturalmente, intelectualmente e psicologicamente. E, para fazer isso, é preciso ter conectividade, um fluxo de dados. O povo iraniano precisa entender que a CIA, o MI6 e o Mossad estão usando essa conectividade para destruí-los por dentro. É isso que eles estão fazendo. Só para se divertir. Por que você não faz uma pesquisa com todos os professores de Teherã, de todas as universidades de Teherã, que foram embora quando essas manifestações começaram, que decidiram que não queriam mais viver no Irã? E pergunte a si mesmo, por que eles não queriam mais viver no Irã? E depois pergunte, por que tantos de seus alunos se envolveram na violência? Porque a conectividade que a elite pró-ocidente no Irã possui cria uma vulnerabilidade. Eu sei que o Serviço de Segurança iraniano está ciente disso, mas houve um tempo em que os iranianos podiam viajar livremente para a Europa e participar de conferências, e eles eram fortemente recrutados durante essas conferências, fortemente recrutados. E então voltavam e usavam sua influência nas universidades para recrutar outras pessoas também. Pessoas que ainda acreditavam na ideia de que o Ocidente é seu amigo.
E que, se vocês simplesmente neutralizassem esses conservadores, as sanções poderiam ser suspensas, a economia poderia prosperar e tudo ficaria ótimo. Mas isso só vai levar à sua queda. Se o governo iraniano e o povo iraniano permitirem que essa conectividade aconteça, uma guerra mental está sendo travada contra vocês diariamente, trabalhando para destruí-los por dentro. Sabe quem não está travando uma guerra mental contra vocês? Os russos e os chineses. A resposta é tão óbvia. O que o Irã precisa fazer aqui? Já usei essa comparação antes, e não quero ofender nenhum iraniano, mas chamo isso de síndrome do cônjuge abusado. Sabe, a esposa que apanha do marido, mas continua voltando porque ele me ama. Esse é o Irã e o Ocidente. Nós batemos em vocês, e batemos, e vocês continuam voltando porque acham que nós os amamos. Nós não amamos vocês, nós odiamos vocês, nós desprezamos vocês. Quero dizer, um marido que bate na esposa odeia a esposa, despreza a esposa. Ele não a ama. Os Estados Unidos odeiam o Irã. É um ódio real, visceral pelo Irã. Nós não respeitamos sua cultura, nós não respeitamos nada, sua religião, seu idioma. Nós não respeitamos nenhum aspecto de vocês. Nós os menosprezamos repetidas vezes. E ainda assim, os iranianos continuam vindo para o Ocidente. Continuam se voltando para o Ocidente. É a síndrome do cônjuge abusado. Vocês precisam se libertar disso. Precisam reconhecer que os Estados Unidos são seu inimigo, não seu amigo. E isso não vai mudar por um tempo muito, muito longo. Depois, vocês fazem novos amigos. Amigos melhores. E eu acho que a Rússia e a China são amigos melhores para vocês. Sim, Scott, mudando um pouco de assunto para o conflito na Ucrânia. Hoje tivemos a reunião trilateral entre Rússia, Estados Unidos e Ucrânia de um lado. Por outro lado, vemos Lindsey Graham pedindo que mísseis Tomahawk sejam enviados para a Ucrânia. Não sei qual é o objetivo dele. Ele quer novas escaladas com a Rússia. Mas você acha que estamos nos aproximando do fim desse conflito em andamento na Ucrânia? Ou vê as negociações continuando? Essas conversas intermináveis que alcançam tão pouco que mal podem ser consideradas um fim para o conflito? As negociações alcançaram muito, mas é preciso entender para que elas realmente servem. As negociações não são, novamente, o conceito de um acordo negociado significa que a Rússia perdeu a guerra. Todos precisam entender que quando se fala em um acordo negociado, isso significa que o lado que está perdendo a guerra, de repente, vai conseguir coisas que só conseguiria se tivesse vencido a guerra. Então, está se exigindo que a Rússia ceda coisas que só podem ser cedidas se ela tivesse perdido a guerra. A Rússia não perdeu a guerra. A Rússia está vencendo a guerra. Portanto, o propósito dessas negociações agora é enfatizar a realidade e a necessidade da capitulação ucraniana. E toda vez que há uma reunião e os ucranianos tentam bancar os espertos, a Rússia simplesmente os atinge com mais força. E acabamos de ver que Donald Trump conseguiu fazer com que os russos deixassem de atacar alvos energéticos por uma semana, na esperança de que os ucranianos percebessem que, uau, é bom não ter mísseis atingindo nossa infraestrutura de energia. Podemos começar a reconstruir, talvez fazer a energia voltar a fluir. Talvez seja assim que a paz se pareça. Talvez queiramos paz. E vimos que dentro da Ucrânia, as pessoas começaram a dizer que talvez concessões territoriais em troca de paz fossem uma boa ideia. Mas os ucranianos não estavam dispostos a fazer isso. E agora, os russos os atacaram com tudo. E é aí que as negociações são boas, porque as negociações provam um ponto. Elas provam que esta guerra não termina até que os objetivos da Rússia sejam alcançados. Lindsey Graham, quero dizer, os Estados Unidos não estão enviando mísseis Tomahawk para a Ucrânia. Isso simplesmente não vai acontecer. Lindsey Graham pode dizer o que quiser, mas isso é como Marco Rubio dizer que o Irã vai abrir mão de seus mísseis balísticos. Isso não vai acontecer. Donald Trump não está tentando escalar esse conflito. E ao fornecer mísseis Tomahawk para a Ucrânia, você pegaria uma situação em que os Estados Unidos finalmente veem uma luz no fim do túnel,
porque a Rússia vai vencer. E prolongaria essa guerra de uma forma que poderia perigosamente se expandir por uma guerra entre os Estados Unidos e a Rússia. Hoje é o último dia em que você pode dormir tranquilo, porque à meia-noite o tratado New START expira. Não haverá mais controle de armas. Os Estados Unidos começarão a equipar sua força de mísseis balísticos com ogivas adicionais, aumentando o tamanho da força nuclear implantada de cerca de 1.500 para 4.000, 5.000, talvez até 6.000. Os russos responderão de acordo. A corrida armamentista continua. O Tratado de Não Proliferação Nuclear terá sido provado uma mentira, porque o aspecto fundamental do tratado não é apenas que os estados sem armas nucleares não as adquiram, mas que os estados com armas nucleares se livrem das suas. E aqui os Estados Unidos e a Rússia estarão revertendo o curso, expandindo seus arsenais. E outras nações dirão: então precisamos conseguir nossas próprias armas, e veremos uma proliferação. Quero dizer, será um mundo completamente diferente, um verdadeiro faroeste. E quanto mais nações tiverem armas nucleares, maior será a probabilidade de que essas armas sejam usadas. Então, viva! E aí o Lindsey Graham quer dar mísseis Tomahawk à Ucrânia no momento em que não há nenhum quadro estratégico de estabilidade entre a Rússia e os Estados Unidos. Ele está louco? Bem, a resposta é sim. Mas felizmente, não acho que as pessoas ao redor de Donald Trump sejam igualmente loucas. É apenas o sonho molhado de Lindsey Graham. Simplesmente não vai. It's just a Lindsey Graham wet dream. It's just not going to happen. Antes de eu continuar, Scott, quero te fazer uma pergunta sobre a Europa, porque a Europa está tão confusa. Eles não sabem o que estão fazendo, sabe? Sempre que se trata da guerra na Ucrânia, até mesmo no Oriente Médio, você viu o Emmanuel Macron com suas mensagens privadas vazando, dizendo: vamos fazer isso, estamos totalmente dentro para atacar o Irã. Mas então vamos ignorar o caso da Groenlândia? Se você for tão longe, acaba transformando todo mundo em inimigo. Não se trata apenas da Rússia e do Irã. A China está a caminho. Em breve, a China vai atingi-los. Até onde eles querem ir criando novos inimigos? Esses países não são inimigos deles. Eles estão tentando transformá-los em inimigos. Mas existe algum tipo de estratégia na Europa de hoje? Há algum país na Europa disposto a se opor a esse tipo de política estúpida? Bem, todos estão se alinhando. Essas políticas não se originaram na Europa, só para que todos entendam. Elas foram impostas à Europa pelos Estados Unidos. Fomos nós que inventamos o termo redução de riscos. Redução de riscos é um termo político para desvinculação. Queríamos punir a China, enfraquecer a China, fortalecer nossa influência sobre a China em relação aos acordos comerciais. Então dissemos aos europeus: vocês precisam reduzir os riscos. E então, Ursula von der Leyen, Merz, todo mundo foi até lá e tentou dizer aos chineses: vamos reavaliar nosso relacionamento com vocês. Vamos reduzir os riscos. Lembro-me de quando os alemães foram até lá. Merz foi com uma delegação e a Vedavo disse: você está maluco? Ei, Merz, você nos aleijou com suas políticas estúpidas aqui na Europa. Nós não ganhamos dinheiro aqui na Europa. Nós não ganhamos mais dinheiro nos Estados Unidos. O único lugar onde temos lucro é na China. E agora vocês querem que a gente reduza o risco na China, ou seja, que não ganhemos dinheiro algum. Se fizerem isso, nós desaparecemos. A Volkswagen não acabou de desaparecer? Então veja, os europeus cavaram a própria cova, mas agora estão despertando, porque o chamado de alerta foi a Groenlândia. De repente perceberam que a ameaça não é a Rússia, não é a China, não é o Irã. A ameaça são os Estados Unidos. Cada vez mais pessoas reconhecem isso. É por isso que você ouve gente como Macron e Merz de repente dizendo: precisamos de um diálogo com a Rússia. Lembre-se, da última vez que quiseram um diálogo com a Rússia, foi apenas quando a Rússia veio rastejando até eles, de joelhos, depois de ter sido militarmente derrotada na Ucrânia. Bem, isso não aconteceu.
But now they desperately realize that, Mas agora eles percebem desesperadamente que, ao reavaliar sua relação com os Estados Unidos, precisam de estabilidade. Eles não podem se dar ao luxo de seguir por esse caminho, porque a rota de conflito com a Rússia só era viável em suas mentes distorcidas e doentias se os Estados Unidos os apoiassem. E os Estados Unidos não vão apoiá-los. Então, eu realmente vejo uma mudança, mas também acredito que continuaremos a ver uma mudança revolucionária, uma mudança política, na Europa, e que essas dinastias políticas e econômicas que existiram por décadas vão cair, sendo substituídas por pessoas que não estão presas às políticas herdadas de apego aos Estados Unidos e que pensarão de forma mais livre sobre o que é do melhor interesse de seus países e da Europa. E acredite ou não, todos chegarão à mesma conclusão. É do nosso interesse conseguir um pouco daquela energia russa barata. It's in our best interest to get some of that cheap Russian energy. Sim. Muito obrigada, Scott, por estar conosco. Tenha um grande prazer, como sempre. Well, thanks a lot for having me and stay safe. Muito obrigado por me receberem e cuidem-se. Quero dizer, estou confiante de que não haverá uma guerra, mas nunca se sabe. Então, fiquem bem e nos vemos na próxima. Até mais. See you next time. See you. Bye-bye. Yeah, bye-bye. Bye.